Fala berrecas, aqui é o Berrequinha e o vídeo de hoje é sobre a síndrome de Don Corleone. E para você que está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e curta ele. Canal dos Berrecas, um canal feito por analistas do comportamento para analistas do comportamento. É isso aí, Pedro, plagiei mesmo. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou o psicólogo Lucas Vinícius. Eu sou o psicólogo Vulgo Lucas Berreca, calma. Calma. Essa respirada me matou. Porque você fez assim, ó. E normalmente quando você passa a palavra, você faz assim, tá ligado? Aí você fez assim, aí eu falei, passou. Vai. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou o psicólogo Lucas Vinícius, vulgo Lucas Berreca. Eu sou o psicólogo Luciano, vulgo Luciano Berreca. E eu sou o Berrequinha. Vulgo Berrequinha mesmo. E nós somos os Berrecas! Berrecas, pra mim que estou sem celular e não assisti o último vídeo postado no Instagram do Luciano, o que é a síndrome de Don Corleone? Deixa eu gaguejei. Deixa eu refazer isso. Berrecas, pra mim que estou sem celular e não consegui assistir o último vídeo no Instagram do Luciano, o que é a síndrome de Don Corleone? Eu vou falar da minha perspectiva, então assim, eu assisti o vídeo do Luciano, conversei com ele sobre isso, mas Luciano, por favor, me corrija se eu estiver errado ou complete que eu deixar de fora. A síndrome de Don Corleone seria quando você é uma pessoa que sempre ajuda o outro, então uma pessoa fala assim, ó, eu preciso de você para ser meu ombro amigo, eu quero chorar, me dá um colo, você vai lá e dá um colo. Ô, preciso de 10, vintão, me empresta vintão. Ah, preciso de uma roupa, você empresta. Ah, preciso de companhia, você vai. E aí quando a pessoa vai retribuir, você sente como que se aquilo não fosse o suficiente diante de tudo aquilo que você dá para o outro, né, Luciano? Basicamente seria isso, né? Então, quando você oferta algo pra alguém e a pessoa te retribui ou não retribui e você se sente injustiçado ou sente que a retribuição não foi à altura, qualquer coisa nesse sentido. E aí, nós estamos falando do ponto de a expectativa que eu criei quando eu ofereci algo pra alguém. Lembrando que, assim, da minha perspectiva, existe a possibilidade de ninguém fazer nada de graça por ninguém. Eu falei isso para um amigo meu quando eu tinha 18 anos. Até a esmola que você dá para um mendigo serve minimamente para alimentar o seu ego. Eu posso, por isso eu estou dando. Então, a gente tem aquela ideia de retribuição. Então, quando eu oferto alguma coisa para alguém, eu venho ali e penso que essa pessoa vai me retribuir à altura. Só que a gente tem um problema aí. Eventualmente, o que é retribuir à altura para mim, não é retribuir à altura para a pessoa. Vamos dizer o seguinte, eu chego no Lucas, o Lucas me empresta 20 reais. Mas eu não tenho os 20 reais para oferecer pro Lucas, devolver pro Lucas amanhã ou depois, e o Lucas chega em mim e fala assim, vou fazer uma mudança, tal, me ajuda aqui nessa mudança. Eu ajudo o Lucas na mudança e eu acho, da minha perspectiva, que o fato de eu ter ajudado ele na mudança retribuiu aqueles 20 reais. Mas o Lucas vai estar achando que eu ainda tô devendo 20 reais para ele. Mas outra perspectiva também, você pode estar olhando pelo seguinte, às vezes os 20 reais, às vezes vamos supor que você então tem os 20 reais. Então os 20 reais para você poderia representar 200 para outra pessoa, entendeu? Dependendo do contexto de vida, porque ambientes diferentes selecionam comportamentos diferentes. Ficou muito estranho. Ficou muito estranho. Luciano, então vamos pensar que a pessoa sou eu e eu teria os 20 reais para te emprestar. Só que no seu contexto de vida, para você seria 200 reais que você teria. Então, assim, em questão de equidade, ambientes diferentes selecionam comportamentos diferentes. Então, assim, para a pessoa, a ajuda que ela tá dando pode não parecer muito, mas é muito se for ver o contexto de vida dela, a subjetividade dos seres humanos, por assim dizer, o contexto de vida, enfim. E aí eu acho válido falar que isso desmistifica aquela ideia de que a psicologia comportamental não entende sobre subjetividade. Subjetividade nada mais é ser do que o Lucas acabou de falar. O que o ambiente do indivíduo seleciona para ele. O Lucas falou da questão dos 20 reais. Eventualmente, para mim, nesse exemplo que nós falamos, para mim, 20 reais é equivalente a 200 reais para o Lucas. Então, ou seja, o Lucas, 20 reais não é nada. Então, ele me deu 20 reais, me emprestou 20 reais ali. Mas para eu devolver esses 20 reais, para mim é muito pesado. Só que o Lucas pode ser uma pessoa, eu falando de forma geral, que não precisa também
às vezes o Luciano ajudar a carregar um móvel é o que ele precisa na vida dele. Porque dinheiro já é algo que tem. Então assim, ó, mas não que eu sou assim, tá? Pessoal, não se engane. O Lucas não é rico, o Lucas é pobre, tá? Então vai lá, só um apêndice. E aí, então que ele precisa de ajuda de um parceiro para carregar o móvel. Ô Luciano, você pode me ajudar tal coisa? Ah, Lucas, não posso. Então assim, eu tenho para emprestar, às vezes a pessoa não empresta. É nesse sentido que a injustiça seria justificável. Agora, quando você tem para retribuir a ajuda, aí eu acho que, equitativamente falando, né, tá... Mas nessa mesma linha de raciocínio, o Lucas me emprestou os R$20. Na hora que o Lucas virou para mim e falou assim, você pode me ajudar a carregar o móvel? Se no momento eu não puder, eu falar, Lucas, infelizmente agora eu não posso, cara, eu tô ocupado aqui e tal, não sei o quê. E às vezes eu tô tentando ganhar os R$20 pra pagar. Pode ser. Entendeu? E aí, o Lucas vai falar assim, eu emprestei dinheiro pro cara, e o cara, na hora que eu pedi uma ajuda pro cara, o cara não me deu. Isso vai se enquadrar, a síndrome de Don Corleone, que a gente tá usando metaforicamente pra falar sobre as relações interpessoais, né? Porque ela não existe, gente. Exatamente. Eu acho que eu não falei isso. Não, nunca falou, mas falou agora, não tem problema. Eu falei no meu vídeo lá no Instagram, mas aqui eu acho que eu não falei. Você provavelmente nunca ouviu falar sobre a síndrome de Don Corleone, porque ela não existe. Requinha? Berrecas, então a síndrome de Don Corleone seria você ter determinado comportamento e não validar o comportamento de outra pessoa sem levar em consideração a perspectiva dela? Dá pra dizer que sim. Eu acho que nós falamos um pouco disso lá atrás, usando como exemplo a história dos R$20. Então, R$20 quando o Lucas me empresta para mim, eu tô esquivando de alguma coisa, de uma dívida que eu tinha com outra pessoa, ou com a ausência de algum alimento ali. Então isso pra mim é reforçador negativo. Mas pro Lucas, se eu retribuir esses R$20 pra ele, é reforçador positivo. Eu tô reforçando positivamente o comportamento do Luciano também, né? Da perspectiva do Lucas, ele tá reforçando positivamente, né? A função de devolver ali o dinheiro pro Lucas. Mas, para mim, eu só tô esquivando. Tô usando esses R$20 que o Lucas me deu pra continuar me comportando ali com ele, fazendo isso. Outra coisa muito importante que nós falamos no primeiro vídeo, que não falamos nesse ainda, sobre essa questão do ambiente social. Então, o Luciano já falou de alguns preconceitos sofridos pela análise do comportamento, psicologia comportamental, e essa questão do ambiente. Mas essa questão do ambiente, ela é ampla, ela é abrangente. Então, o ambiente social, as pessoas, são ambiente também, selecionam nossos comportamentos. Porque, na verdade, são as maiores responsáveis pela seleção de comportamentos. Então, assim, autoestima, autoconfiança... Dá pra falar até dos 3 níveis, né, de seleção. Então, assim, o ambiente, principalmente o ambiente interacional, porque a ideia do vídeo foi falar do ambiente interacional. O ambiente interacional é a outra pessoa, porque... Podemos falar de ambiente, frio, calor, frio. Isso não é responsabilidade do indivíduo, de relações interpessoais. Mas o ambiente é o outro. O outro também é ambiente pra mim. Então, dá pra ir por essa ideia. Ela é mais ampla, né? Mas você ia falar do... Voltando para a questão do vídeo, sobre uma possível síndrome de Don Corleone, que foi que nem o Luciano trouxe no vídeo dele. Os R$20. Então, eu emprestei R$20, eu ainda não me conheço o suficiente, eu ainda não analisei o contexto de vida do Luciano o suficiente, e eu acho que a única coisa que ele tem que fazer para me retribuir são R$20. Então assim, eu emprestei 20, eu quero 20. Eu não quero ajudar dele para me ajudar a carregar o móvel, eu preciso dos 20. E essa questão da inflexibilidade psicológica pode prejudicar demais nas relações interpessoais, porque é difícil encontrar algo que seja inteiramente igual, né? É nesse caso que a síndrome de Don Corleone, por isso a ideia, né, metafórica de síndrome, vai gerar um problema. Porque, eventualmente, eu estou esperando do outro exatamente aquilo que eu ofereço. Metaforicamente falando aqui, né, a síndrome de Don Corleone, ela vira uma síndrome exatamente por esse sentido, no contexto pejorativo das relações interpessoais, ou um contexto deficitário das relações interpessoais. E aí é quando eu ofereço ali para o outro algo e estabeleço uma expectativa de como ele vai me retribuir isso. Então, eu tô... Sem considerar o contexto do outro, né? A partir da perspectiva dele. Exato. E talvez, até parando para pensar agora, o Don Corleone esperava do outro aquilo que o outro podia oferecer, né? Então, de certa forma, é claro
Que pode Ele ser... seria a pessoa que tem um repertório de autoconhecimento desenvolvido, né? Isso. Porque ele sabe que a pessoa não vai pagar igual, vai pagar no contexto dela, mas é importante da mesma maneira. Isso, mas aí você não é o Don Corleone, você não está analisando as relações interpessoais, você não está analisando. Mas mesmo assim, por exemplo, da onde eu tirei essa ideia é de quando ele fala com o Papa Defuntos, o cara que ele chama de Papa Defuntos, que é o cara que tem a funerária. Pode ser que esse cara amanhã ou depois não tenha mais uma funerária. E aí? Esse cara não vai poder mais retribuir ao Don Corleone da forma que o Don Corleone Precisa. estabeleceu como expectativa ali na hora do trato deles. Espero que eu nunca precise da sua retribuição, mas no dia que eu precisar, eu quero que você faça seu serviço com a melhor qualidade. É mais ou menos isso que ele fala no trecho do filme, né? E se a pessoa, então assim, ele já é uma pessoa que tem desenvolvido essa questão, então ele sabe que o que ele precisa é que aquele cara que tem a funerária preste serviço quando for necessário. Então, a partir do momento que a pessoa não tem mais a funerária, não tem mais como aquela pessoa pagar. Mas aí a gente tá falando com uma pessoa que não tá acometida pela síndrome de Don Corleone. Uhum. A pessoa que tá acometida por essa síndrome, que é fictícia, ela não tem consciência de que cada um vai oferecer aquilo que tem. Simplesmente assim, pessoal. Então, assim, cada um vai te dar aquilo que pode te dar. E se a pessoa não te dá isso, é sinal que, assim, você tem que reavaliar a sua amizade. Berrequinha? E para você que chegou até aqui, deixe seu reforçador positivo curtindo e compartilhando esse vídeo nas redes sociais. E para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e aproveite os próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima. Everything reminds me of you.